Gente, eu tô aqui hoje para falar novamente, mais um pouquinho, sobre essa obra maravilhosa que é Dom Quixote, tá? Eu tô lendo na íntegra, tá? Dá pra gente ver aqui que é um pouquinho grande. Eu tava lendo, eu já o li numa edição menor, mas achei essa edição, comprei, já tava querendo ler ele na íntegra há muito tempo. E eu lembro que a gente conversou um pouquinho no outro vídeo sobre a importância, né, de Don Quixote. Acho que eu cheguei a falar que é um clássico da literatura mundial, então, e muita gente, você tem que ler Don Quixote, Don Quixote é muito filosófico, mas se a gente procurar, né, entender quem foi Miguel de Cervantes, né, o tempo em que Miguel de Cervantes viveu, a gente vai entender, né, que a obra ela pode ser levada assim para um lado filosófico. Eu acho que o que as pessoas falam de Dom Quixote não está fora da razão, só que Dom Quixote não é só isso, tá? Não é só essa obra filosófica que faz muita gente refletir sobre a vida. Se a gente for analisar a realidade de Cervantes, né? Cervantes, esse livro foi publicado em 1605. Ele vivia na Espanha, era espanhol. A Espanha era governada por Filipe II de Espanha, né? Que incorporou para si a coroa de Portugal. Então, está falando do período da União Ibérica, onde Espanha e Portugal tinham o mesmo rei, além de a Holanda ser colônia espanhola, né? Os territórios conquistados pela Holanda, Portugal e Espanha também eram controlados por Filipe II, ou seja, Filipe II era dono de meio mundo, a Espanha estava, né, se modernizando e as pessoas gostavam de ler novelas de cavalaria, né, aquelas histórias de cavaleiros, de donzelas em perigo, de dragões, e Cervantes achava isso de extremo mau gosto, né? Ele não tinha muito apreço por isso. Então ele escreve Dom Quixote fazendo uma crítica às novelas de cavalaria, tá? Tanto que Dom Quixote ele é um leitor voraz, ele tem uma biblioteca pessoal em casa, né? E ele, num dia, ele coloca na cabeça que ele é um cavaleiro, né? Ele pega uma armadura que ele tem em casa de um antepassado, coloca essa armadura e vai, sai, vai para uma estalagem, ele quer ser, né, nomeado cavaleiro daquela estalagem, ele vê aquela estalagem como um grande castelo, né, o dono da estalagem convence ele a voltar para casa, né, e ele vive com uma aia e com uma sobrinha, né, elas veem que ele não está bem, né, que ele está com algum problema, chamam um padre, né, do lugarejo onde eles moram, e eles decidem se livrar dos livros de Don Quixote porque eles acham que é a leitura que está fazendo ele ficar doido, né? Mas isso daqui fica para quem quiser ler, né? Então ele, depois disso, ele volta a sair e ele, né, falam para ele que para ele ser um cavaleiro de verdade ele tem que ter um escudeiro, né? E ele convence um vizinho dele, né, Sancho Panza, a ser esse escudeiro dele. E eles saem, gente, fazendo cada coisa, vivendo cada situação. Tem hora que dá vontade de rir dos dois, tem hora que dá vontade de chorar, né? E o Don Quixote ele fala pro Sancho Panza que quando ele se tornar um grande cavaleiro, ele vai dar uma ilha pro Sancho Panza governar. O Sancho Panza acredita nisso. Tem até em um certo período, o Sancho Panza ele tenta trazer o Don Quixote para a realidade. Olha, não é bem assim, não é bem isso, mas chega uma hora que ele é vencido, né, pelo cansaço e ele começa a alimentar, né, essa loucura do Don Quixote. Don Quixote é uma obra que mostra pra gente que o mundo ele não é feito para os sonhadores. Don Quixote ele é uma obra que mostra pra gente, né, que muitas vezes a gente quer
viver no nosso mundo de ilusões, no nosso mundo de fantasias, porque o mundo que nos rodeia, o mundo, né, que é real, ele realmente assusta, ele realmente não é algo agradável, tá? A gente consegue ver também na vivência do Don Quixote o quanto o ser humano ele quer ser importante, ele quer viver aventuras, ele quer ser feliz, né? É uma obra, né, que é profundamente filosófica. Os ensinamentos de Don Quixote, né? Ele a todo momento ele tenta ensinar alguma coisa para o Sancho Panza. Os ensinamentos, e depois que o Sancho, né, realmente consegue, né, esse cargo que ele queria, aí que o Don Quixote vai mesmo querer ensiná-lo bastante coisa. Mas o Don Quixote a todo momento está ensinando algo, tá? É uma obra que nos mostra, né, o quanto esse homem ele era carente, ele era triste, tá? Ele era solitário e ele queria sair daquela solidão, daquela tristeza. Então ele foi viver aventuras. É, muitas vezes a gente vai fazer uma coisa ou outra, né, na intenção de sair da nossa solidão, de sair daquele mundo que nos rodeia, desse mundo que é o mundo que nós já, o mundo real, o mundo que nós vivemos, né? Então, essa obra, né, é muito, gente, é muito divertido, tá? A gente ri, tá? O início do livro ele é mais divertido, tá? Você aí na parte tem uma parte dos moinhos que ele confunde moinhos com gigantes. É bem divertido o início do livro. Depois ele vai ficando um pouco, né? É porque é muito diálogo. É ele e o Sancho dialogando o tempo todo. Uma hora ou outra que entra um outro personagem, né? Os locais por onde eles vão passando interferem nesses personagens, interferem nesse diálogo. Mas é um livro muito divertido, tá? Tem gente. A linguagem, dependendo da tradução, é uma linguagem um pouco complicada de se entender, até porque esse livro, né, a primeira parte foi escrita foi publicada em 1605, depois em 1615. Então, assim, tem traduções. A primeira vez que eu li Don Quixote foi numa edição bem antiga de uma. Foi até de uma editora brasileira, só que a tradução foi lusitana, ou seja, portuguesa, para o português de Portugal. Então era muito mais complicado de se ler, eu larguei no meio do caminho. Essa tradução que eu tenho aqui, ela também não é uma tradução muito simples, você tem um pouco de dificuldade para ler, até porque tá traduzindo de um espanhol arcaico, né, para hoje. Então, assim, eu não gosto também de traduções que simplifiquem muito, que coloquem muito o texto na linguagem de hoje, tá? Tem adaptações que eu começo a ler e eu não gosto, né? Mas essa aqui eu tô gostando muito, né? Infelizmente eu já tô aí no finalzinho do livro, tá? Mas Dom Quixote e Sancho Panza são pessoas, tá? São personagens que quem leu, quem conheceu, vai levar para o resto da vida. Gente, não tem como não se apaixonar por esse livro, não tem como não aprender algo com esse livro, tá? Dom Quixote, ao mesmo tempo que ele te faz rir muito, né, das situações que ele vive com Sancho Panza, ele te faz refletir sobre as coisas cotidianas da nossa vida, né? Relações de família, né? Relações no trabalho, né? O autoconhecimento, você amar você mesmo, o mundo ao seu redor, o seu convívio, o seu contato, a sua relação com o meio ambiente, com o mundo, com as pessoas, né? Com a realidade das coisas, principalmente, tá? Don Quixote ele vai nos mostrar que, por pior que o mundo seja, esse é o nosso mundo, tá? É nesse mundo que nós vivemos e nós não temos para onde fugir. Eu estou terminando o livro, tá? Eu tô lembrando, porque eu já li Don Quixote em adaptações, né? Para crianças, para adolescentes. Então, assim, o final eu conheço, mas eu já tô vendo para onde tá caminhando. Então, assim, a gente fica meio assim.
não gosto muito. É um livro que eu não estou gostando de terminar, um livro que eu não queria terminar, mas eu preciso, né? Não tem como eu ficar nesse livro aqui eternamente, até porque eu tenho outros projetos para cá, tanto para o canal quanto para a minha vida pessoal, então eu tenho que ler outras coisas. Mas fica aqui algumas reflexões sobre a obra, tá? Fica aqui indicação da obra, é uma obra riquíssima, tá? E não é um bicho de sete cabeças. Se você conhecer um pouquinho da vida do autor, se você conhecer um pouquinho, né, da Espanha do início do século XVII, né, se você ler uma ou outra novela de cavalaria, né, daqueles menores, tem Tristão e Isolda, né, que é uma novela de cavalaria que eu estou querendo trazer para cá para o canal. Aí vocês vão entender o que, né, Cervantes está criticando, o, o que ele, sobre o que ele está falando, tá? Para ler Dom Quixote a gente tem que antes se ambientar, tá? Eu acho que as primeiras vezes que eu li não entendi muito, porque eu fui ler na raça e na coragem, fui ler no peito, né? Então eu não estava ambientado, eu não conhecia o autor, eu não conhecia o ambiente, né, histórico, tá? O contexto histórico em que o autor viveu, tá? E Cervantes, ele ficou muito tempo sequestrado no norte da África, ele foi para a guerra, ele sofreu uma mutilação na guerra, né? Então, assim, ele viveu muito, ele teve muitas experiências de vida, né, para poder construir Dom Quixote. Dom Quixote é um livro que eu gostei muito porque ele foi publicado, né, a primeira parte. Depois Cervantes ele publicou um outro livro e no prólogo do livro ele colocou que ele já iria publicar a segunda parte de Dom Quixote. E isso, um pouquinho antes, tinha saído uma edição aí clandestina de Don Quixote, tá? Alguém escreveu um livro contando as histórias de Don Quixote. Na segunda parte, o que eu achei muito, muito divertido é que Don Quixote ele pega esse livro que falam dele, né? E fala sobre esse livro. Tá? Tem um casal de duques também que lê sobre Don Quixote e eles tentam meio que sacanear o Don Quixote e o Sancho Panza. Tá? Tem um outro personagem que, se eu não me engano, é um barbeiro, eu não lembro, porque isso é bem mais no início, que quando eles estão desfazendo dos livros de Don Quixote, ele pega um livro do Miguel de Cervantes, né, e faz uma crítica sobre o livro. Ou seja, Miguel de Cervantes ele se coloca como personagem nesse livro, né? Uma obra dele, um personagem dele conhece a obra dele e critica a obra dele, tá? Então Cervantes ele é um autor maravilhoso, tá? A obra dele é maravilhosa. Dom Quixote é, sem sombra de dúvidas, um daqueles livros que a gente não pode morrer sem ler, tá? Quem gosta de ler, quem tem coragem de ler esse daqui, né, eu recomendo, tá? Essa edição aqui é muito boa. Depois, se vocês quiserem, eu coloco na descrição do vídeo, né? Tudo direitinho. A editora, tá? Que publicou essa edição aqui. Se você não tem coragem de ler esse daqui, né, leia uma edição menor, leia uma adaptação, tá? O importante é conhecer Don Quixote, é conhecer a história. Don Quixote é um livro, né, que além de fazer a gente rir, porque é um livro de comédia, né, é um livro que tem ensinamentos profundamente filosóficos e ensinam muito, muito sobre a vida, né, sobre o ser humano. Gente, se vocês gostam do canal, se vocês querem ajudar o canal, se inscreve se você não é inscrito, dá o seu joinha, né, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Qualquer coisa que vocês fizerem, né, já ajuda a gente a manter esse trabalho, a manter o canal, né? Não é fácil trabalhar no YouTube, não é fácil produzir para o YouTube, né? O YouTube de vez em quando tira um ou outro inscrito, né? Requer tempo para ler, para estudar, ler texto de apoio, gravar, né? Eu tô aqui sozinho, não tenho mais ninguém me ajudando. Tinha até uma outra pessoa me ajudando, agora infelizmente eu tô sozinho,
né? Então a gente precisa, né, dessa troca. Queria agradecer também, né, o pessoal que tem se inscrito aqui no canal. O canal cresceu, né? Em menos de um mês a gente ganhou aí quase 100 inscritos. Então eu queria agradecer aí do fundo do meu coração ao pessoal que está se inscrevendo, né, que está comentando nos vídeos, tá? O trabalho aqui é para vocês, tá? Eu gosto de ler, eu amo ler, mas o produzir o vídeo, o estudar para falar sobre a obra, né, o ler texto de apoio, isso aí é por vocês. Então, assim, eu fico muito feliz quando vem o reconhecimento, tá bom? Então, um abraço para todos e até o próximo vídeo.